Vida Nova. Dante Alighieri. Vida Nova, 1294. 1. Naquela parte do livro da minha memória, diante da qual pouco se poderia ler, acha-se uma rubrica que diz: Incipit Vita Nova. Sob a qual rubrica eu acho escritas as palavras que é meu intento transcrever neste livro, e, se não todas, ao menos a sua sentença. 2. 9 vezes já, depois do meu nascimento, tornara o céu da luz, quase a um mesmo ponto, quanto a sua própria geração, quando aos meus olhos apareceu primeiro a gloriosa senhora da minha mente, a qual foi chamada por muitos Beatriz, que não sabiam senão assim chamar-lhe. Ela nesta vida já estivera tanto que, no seu tempo, o céu estrelado moverá-se para a parte do oriente das 11 partes uma de 1 grau, de maneira que quase no princípio do seu 9º ano me apareceu, e eu a vi quase no fim do meu 9º. Apareceu vestida de nobilíssima cor, humilde e honesta, sanguínea, cingida e ornada à guisa que à sua juveníssima idade convinha. Naquele ponto, digo com verdade que o espírito da vida, que habita a secretíssima câmara do coração, começou a tremer tão fortemente que aparecia de modo horrível nas menores pulsações, e, tremendo, disse estas palavras: Esse Deus fortior me, que venirens, dominabitur me. Naquele ponto, o espírito animal, que habita a alta câmara, a qual todos os espíritos sensitivos levam as suas percepções, começou a maravilhar-se muito, e, falando especialmente aos espíritos visuais, disse estas palavras: Aparuitium beatitudo vestra. Naquele ponto, o espírito natural, que habita a parte onde se ministra a nossa nutrição, começou a chorar e, chorando, disse estas palavras: Eu miser, que a frequeniertium peditus ardenseps. Doravante digo que amor se apoderou de minha alma, a qual foi por ele tão depressa desposada, e começou a tomar sobre mim tanta segurança e tanta senhoria pela virtude que lhe dava a minha imaginação, que me convinha satisfazer completamente todos os seus prazeres. Ele mandava-me muitas vezes que procurasse ver esse anjo juveníssimo, de modo que eu na minha meninice muitas vezes a andei procurando, e a vi com tão nobres e louváveis aparências que, certo, dela se podia dizer a palavra do poeta Homero: não parecia filha de homem mortal, mas de Deus. E, se bem que a sua imagem, que continuamente estava comigo, fosse audácia de amor a se apoderar de mim, todavia era de tão nobre virtude que nenhuma vez tolerou que amor me regesse sem o fiel conselho da razão nas coisas em que tal conselho fosse útil ouvir. E, se bem que sobrestar as paixões e atos de tanta juventude pareçam falar fabuloso, eu me afastarei deles. E, passando por muitas coisas que se poderiam tirar do modelo onde nascem, chegarei às palavras que estão escritas na minha memória sob maiores parágrafos. 3. Depois que se passaram tantos dias que se completaram justamente os 9 anos após a aparição acima descrita daquela gentilíssima, no último desses dias aconteceu que a admirável mulher me apareceu vestida de cor branquíssima, no meio de 2 gentis mulheres, as quais eram de mais longa idade. E, passando por uma rua, volveu os olhos para a parte em que eu estava muito receoso, e, com a sua inefável cortesia, que é hoje merecida no grande século, saudou-me muito virtuosamente, tanto que me pareceu então ver todos os termos da beatitude. A hora que o seu dulcíssimo saudar me alcançou era sem dúvida a 9ª daquele dia, e, como fosse a primeira vez que as suas palavras se moveram para vir aos meus ouvidos, tomei tanta doçura que como inebriado deixei a multidão e me dirigi a um lugar solitário do meu quarto, onde me pus a pensar naquela cortesíssima. E, pensando, me sobreveio um sono suave, no qual tive uma visão maravilhosa. Parecia-me ver no quarto uma névoa da cor do fogo, dentro da qual eu discerne a figura de um senhor cujo aspecto causava medo quem a olhasse. E me parecia tão alegre de si mesmo que era admirável, e nas suas palavras dizia muitas coisas, das quais eu não entendia senão poucas, entre as quais entendia estas: Ego dominus tuus. Nos seus braços, parecia-me ver uma pessoa dormir nua, apenas ligeiramente envolta num pano sanguíneo, a qual, olhando muito atentamente, conheci ser a mulher da saudação, que no dia anterior eu me dignara de saudar. E numa das mãos me parecia segurar uma coisa, que ardia toda, e parecia dizer-me estas palavras: Vide cortu. E, quando ele parava um pouco, parecia-me que despertava aquela que dormia, e tanto se esforçava em seu engenho que a fazia comer o que lhe ardia na mão e que ela comia receosa. Depois disso, pouco demorou para que a sua alegria se convertesse em amaríssimo pranto, e, assim chorando, recolheu a mulher nos braços, e com ela me pareceu que ia para o céu. Por isso, eu padeci tão grande angústia que o meu leve sono não pude sustentar, mas se interrompeu e fui despertado. Imediatamente comecei a pensar, e verifiquei que a hora na qual tivera essa visão fora a 4ª da noite. Assim, aparece manifestamente que foi a primeira hora das 9 últimas horas da noite.
Pensando eu no que me aparecera, propus-me fazê-lo sentir a muitos, os quais eram famosos trovadores naquele tempo. E, como fosse coisa que eu já tivesse visto por mim mesmo a arte de dizer palavras com rima, propus-me fazer um soneto, no qual saudasse todos os fiéis de amor. E, pedindo-lhes que julgassem a minha visão, escrevi-lhes o que vira no meu sono. E comecei então este soneto. Em cada alma gentil, presa de ardor, que tomar ciência do dizer presente, para que me escreva parecer urgente, saúdo seu senhor, isto é amor. Eram 3 horas e um fatal fulgor havia em cada estrela resplendente, quando surgiu o amor subitamente, cuja essência lembrar-me dá horror. Alegre amor me parecia, tendo o meu coração, e nos seus braços ia, em volta, minha amada adormecendo. Quando a acordou, do coração ardendo, medrosa, humildemente ela comia, e ele chorava, desaparecendo. Esse soneto se divide em 2 partes. Na primeira parte, saúdo e peço resposta. Na segunda, significo a quem se deve responder. A segunda começa ali. Eram 3 horas. Esse soneto foi respondido por muitos e com diversas sentenças, entre os quais foi respondedor aquele que eu chamo primeiro dos meus amigos, o qual disse então um soneto, que começa, viste, ao meu parecer, todo valor. E esse foi quase o princípio da amizade entre ele e mim, quando ele soube que eu era quem aquilo lhe mandara. O verdadeiro juízo do dito sonho não foi visto então por ninguém, mas agora é manifestíssimo aos mais simples. 4. Dessa visão em diante, começou o meu espírito natural a ser impedido na sua operação, pois que a alma estava toda entregue ao pensamento daquela gentilíssima. Por isso, eu me tornei, pouco tempo depois, de tão frágil e débil condição que a muitos amigos pesava o meu aspecto, e muitos, cheios de inveja, já procuravam saber de mim o que eu queria de todo ocultar ao outrem. E eu, percebendo a malvada pergunta que me faziam, por vontade de amor, que me comandava segundo o conselho da razão, respondia-lhes que amor era aquele que assim me magoara. Dizia de amor, pois trazia no rosto tantas de suas insígnias que isso não se podia esconder. E quando me perguntavam, por quem assim te destruiu esse amor? Eu sorrindo os olhava, e nada lhes dizia. 5. Um dia, aconteceu que aquela gentilíssima estava sentada em parte onde se ouviam los a rainha da glória, e eu estava em lugar do qual via a minha beatitude. E, entre ela e mim, em linha reta, estava sentada uma gentil mulher de aspecto muito agradável, a qual me olhava repetidas vezes, maravilhando-se com o meu olhar, que parecia a ela dirigir-se. Por isso, muitos se aperceberam do seu mirar, e tanto nisso foi posta a mente que eu, afastando-me desse lugar, escutei dizer atrás de mim, vede como tal mulher destrói a pessoa daquele. E, nomeando-a, eu entendi que se tratava daquela que meio fora na linha reta que partia da gentilíssima Beatriz e terminava nos olhos meus. Então me confortei muito, assegurando-me de que o meu segredo não fora comunicado naquele dia a outrem por minha vista. Imediatamente pensei em fazer da gentil mulher escudo da verdade, e tanto mostrei em pouco tempo que o meu segredo foi julgado, sabido pelas mais pessoas que de mim falavam. Por meio dessa mulher me dissimulei alguns anos e meses, e, para tornar mais crentes os outros, fiz para ela umas rimas que não é meu intento escrever aqui, senão quando ocorra tratar da gentilíssima Beatriz. E, por isso, as deixarei todas, salvo alguma coisa que escreverei por me parecer em louvor dela. 6. Digo que, nesse tempo em que essa mulher era escudo de tanto amor quanto da minha parte, me veio uma vontade de tentar recordar o nome daquela gentilíssima e acompanhá-lo de muitos nomes de mulheres, e especialmente do nome dessa gentil mulher. E tomei os nomes das 60 mais belas mulheres da cidade onde minha dama foi posta pelo Altíssimo Senhor, e compus uma epístola sob a forma de servêntese, a qual não escreverei, e disso não teria feito menção, senão para dizer aquilo que, compondo-a, maravilhosamente aconteceu, isto é, que em nenhum outro número pôde o nome da minha dama estar, senão sobre o 9, entre os nomes dessas mulheres. 7. A mulher por meio da qual eu tanto tempo ocultara a minha vontade, conveio em afastar-se da supradita cidade e dirigir-se para país muito longínquo, de modo que eu, quase desanimado da bela defesa que se me desfalecera, muito me desconfortei, mais do que eu mesmo teria antes acreditado. E pensando que, se de sua partida não falasse um pouco dolorosamente, as pessoas muito depressa se aperceberiam do que eu escondia, propus-me fazer uma lamentação num soneto, o qual escreverei, por isso que a minha dama foi causa imediata de certas palavras que no soneto estão, assim como aparece a quem o entende. E então disse este soneto, vós, que a via de amor vejo seguir, procurai distinguir se há dor alguma, quanto a minha, grave, e consenti apenas em me ouvir, para então decidir se não sou da desgraça abrigo e chave. Amor, não pelo bem que em mim se vir, mas que nele existir, pôs-me em vida tão doce e tão suave que escutei, muitas vezes, proferir, porque o vejo sempre ir, contente, sem tristeza que o agrave. Agora já perdi minha ousadia, que somente em amor tinha razão.
Infeliz dizer quão permaneço, difícil me seria. Assim, por ser me esforço como são os que escondem a sua vilania, sou por fora alegria e por dentro amargor no coração. Esse soneto tem duas partes principais. Na primeira, entendo chamar os fiéis de amor por aquelas palavras do profeta Jeremias que dizem: "O vos omnes que transites per viam, attendite et videte est dolor sicut dolor meus, e pedir que consintam em ouvir-me." Na segunda, narro onde amor me pusera, com outra intenção que as extremas partes do soneto não mostram, e digo o que perdi. A segunda parte começa ali: amor, não pelo bem. 8. Após a partida da gentil mulher, aprove ao Senhor dos Anjos chamar à sua glória uma mulher jovem de muito gentil aspecto, que foi muito querida na supradita cidade, cujo corpo eu vi jazer sem alma no meio de muitas mulheres, que choravam piedosamente. Então, recordando-me de que já havera fazer companhia àquela gentilíssima, não pude conter as lágrimas. Ao contrário, chorando, propus-me dizer umas palavras sobre a sua morte, em galardão de que algumas vezes a vira com a minha dama. E sobre isso insinuei alguma coisa na última parte das palavras que a respeito disse, assim como aparece manifestamente a quem o entende. E disse então esses dois sonetos, dos quais começa o primeiro: chorai, amantes, e o segundo: morte vilã. Chorai, amantes, pois que chora amor ouvindo qual razão o faz chorar. Amor ouve mulheres aclamar, pelos olhos mostrando amarga dor, porque a morte vilã, causando horror, pôs em peito gentil seu trabalhar, gastando o que no mundo é de louvar, numa gentil mulher, mais do que o honor. Tão profunda de amor foi a amargura que lamentar-se o vi de forma vera sobre a pálida imagem atraente, e olhava para o céu constantemente, onde aquela alma abrigo já tivera, que dona foi de tanta formosura. Esse primeiro soneto se divide em três partes. Na primeira, chamo e solicito os fiéis de amor a chorar, e digo que o Senhor deles chora, e digo ouvindo qual razão o faz chorar, para que se disponham mais a escutar-me. Na segunda, narro a causa. Na terceira, falo de honras que amor prestou a essa mulher. A segunda parte começa ali: amor ouve. A terceira, ali, tão profunda. Morte vilã, da piedade inimiga e da dor mãe antiga, juízo incontrastável e gravoso, deste material peito doloroso, e disso estou queixoso, de te exprobrar a língua se fatiga. Se de graça eu te quero ver mendiga, é preciso que diga de quanto erro é teu erro criminoso, não que ele a gente seja misterioso, mas pra ver desgostoso quem doravante o amor louve e bendiga. Do século, apartaste a cortesia e o que na mulher vale por virtude, em gaia juventude destruíste a amorável alegria. Dizer não quero qual mulher seria senão por dotes a que o mundo alude. Quem não tiver saúde jamais espere a sua companhia. Esse soneto se divide em quatro partes. Na primeira parte, chamo a morte por certos nomes que lhe são próprios. Na segunda, falando a ela, digo a causa por que me movo a exprobrá-la. Na terceira, a vitupero. Na quarta, passo a falar de pessoa indefinida, se bem que no meu entendimento esteja definida. A segunda começa ali, deste matéria. A terceira, ali, se de graça. A quarta, ali, quem não tiver saúde. 9. Alguns dias depois da morte dessa dama, aconteceu coisa pela qual me conveio partir da supradita cidade e ir em direção ao lugar onde estava a gentil mulher que fora minha defesa, embora nem tão longínquo fosse o termo do meu andar. E, se bem que estivesse visivelmente em companhia de muitos, o andar me desgostava tanto que quase os suspiros não podiam desafogar a angústia que o coração sentia por me afastar da minha beatitude. E, então, o docíssimo Senhor que me dominava pela virtude da gentilíssima dama, na minha imaginação apareceu como peregrino ligeiramente vestido de panos vis. Parecia-me desanimado e olhava à terra, salvo quando, às vezes, os seus olhos se volviam para um rio belo e claríssimo, corrente ao longo do caminho em que eu estava. Pareceu-me que amor me chamava e me dizia estas palavras: venho de parte da mulher que foi tua longa defesa, e sei que o seu regresso não se dará tão breve. E, por isso, o coração que eu te fazia ter com ele, eu o tenho comigo, e o levo à mulher que será tua guarda, como a outra o era. E nomeou-ma pelo nome, de modo que a conheci bem. Mas, todavia, dessas palavras que eu te disse, se alguma coisa a respeito disseres, dize-as de modo que por elas não se discirna o simulado amor que mostraste a ela e que te convira a mostrar a outros. E, ditas essas palavras, desapareceu essa minha imaginação subitamente, pela grandíssima parte que amor pareceu dar-me de si, e, quase mudado na vista minha, cavalguei aquele dia muito pensativo e acompanhado de muitos suspiros. Depois desse dia, comecei, a propósito, este soneto. Cavalgando eu seguia o meu destino, queixoso do trajeto que fazia, quando encontrei amor em meio à via, com hábito vulgar de peregrino. De aspecto parecia-me mofino, como houvesse perdido senhoria, e suspirando a meditar seguia, cabisbaixo, sem de outrem dar-se tino. Quando me viu, chamou-me pelo nome, e disse: eu venho de longínqua parte, onde o teu coração deixei viver.
levo-o, agora, a servir novo prazer. Então, dele tomei tão grande parte que sem que eu visse, se despede e some. Esse soneto tem 3 partes. Na primeira parte, digo como encontrei amor, e quem me parecia. Na segunda, digo o que ele me disse, se bem que não completamente, por temor de descobrir o meu segredo. Na terceira, digo como me desapareceu. A segunda começa ali, quando me viu. A terceira, então, dele tomei. 10. Após a minha volta, pus-me a procurar a mulher que o meu senhor me nomeara no caminho dos suspiros. E, para que o meu falar seja mais breve, digo que em pouco tempo a fiz minha defesa, de tal maneira que muita gente falava disso além dos termos da cortesia, o que muitas vezes me pesava duramente. E, por isso, isto é, por causa da excessiva murmuração que parecia me infamar de vicioso, aquela gentilíssima, que foi destruidora de todos os vícios e rainha das virtudes, passando por certo lugar, negou-me a sua docíssima saudação, na qual estava toda a minha beatitude. E, saindo um pouco do propósito presente, quero dar a entender aquilo que o seu saudar em mim virtuosamente operava. 11. Digo que, quando ela aparecia em alguma parte, pela esperança da admirável saudação, nenhum inimigo me ficava. Antes me atingia uma chama de caridade, que fazia perdoar a quem quer que me tivesse ofendido. E quem então me tivesse perguntado alguma coisa, a minha resposta teria sido somente amor, com o rosto vestido de humildade. E, quando ela ia saudar-me, um espírito de amor, destruindo todos os outros espíritos sensitivos, lançava fora os débeis espíritos visuais, e dizia-lhes: ide honrar vossa amada, e ficava no lugar deles. E quem tivesse querido conhecer amor, fazê-lo podia mirando o tremor dos meus olhos. E, quando a gentilíssima salvação saudava, não que amor fosse meio que pudesse oblumbrar-me a irresistível beatitude, mas quase por excesso de doçura, se tornava tal que o meu corpo, que então estava todo sob o seu governo, muitas vezes se movia como coisa grave e inanimada. Assim, aparece manifestamente que, nas suas saudações, habitava a minha beatitude, a qual muitas vezes passava e excedia a minha capacidade. 12. Agora, tornando ao assunto, digo que, depois que a minha beatitude me foi negada, me atingiu tanta dor que, afastando-me das gentes, em solitária parte fui banhar a terra de amaríssimas lágrimas. E, depois que um pouco me aliviou esse lagrimar, fui para o meu quarto, onde podia lamentar-me sem ser ouvido. E ali, clamando misericórdia à dama da cortesia, e dizendo amor, ajuda o teu fiel, adormeci como um menino batido que chora. Ocorreu, quase no meio do meu dormir, que me pareceu ver no quarto, junto a mim, sentar-se um jovem vestido de branquíssimas vestes e de aspecto muito pensativo, que me fitava onde eu jazia. E, quando me havia olhado um pouco, parecia-me que suspirando me chamava e me dizia estas palavras: Filime, tempus est ut praetermi tantor simulacra nostra. Então me pareceu que o conhecia, pois me chamava como muitas vezes nos meus sonhos me havia já chamado. E, observando-o, pareceu-me que chorava piedosamente, e parecia esperar de mim alguma palavra. Então, animando-me, comecei a falar com ele: Senhor da nobreza, por que choras tu? E ele me disse estas palavras: Ego tam quo centrum circuli, quis mili modus habent circumferentix partes, tua utem non sic. Então, pensando em suas palavras, me pareceu que havia falado muito obscuramente, de modo que me esforcei por falar e lhe disse estas palavras: Que é isso, Senhor, de que me falas com tanta obscuridade? E ele me disse em palavras vulgares: Não perguntes mais do que útil te seja. E, por isso, comecei a falar com ele sobre a saudação que me foi negada, e perguntei-lhe a causa. Ao que desta maneira por ele me foi respondido: A nossa Beatriz ouviu, de certas pessoas que de ti falavam, que a mulher que te nomeei no caminho dos suspiros recebeu de ti um aborrecimento. E, por isso, essa gentilíssima, que é contrária a todos os aborrecimentos, não se dignou de saudar a tua pessoa, temendo fosse fastidiosa. Por isso, como seja fato que, na verdade, ela conhece um pouco do teu segredo por longa consuetude, quero que digas alguns versos nos quais compreendas a força que tenho sobre ti graças a ela, e como imediatamente foste seu desde a tua infância. E disso pede testemunho aquele que o sabe, e, como rogas, ele que o diga. E eu, que sou este, voluntariamente lhe falarei disso. E assim saberá ela a tua vontade, e, sabendo-a, conhecerá as palavras dos enganados. Faze que esses versos sejam quase um meio, de modo que não lhe fales diretamente, o que não convém, e não os mandes ao destino sem mim, a fim de que possam ser entendidos por ela, mas faze-os adornar de suave harmonia, na qual estarei todas as vezes que for mister. E, ditas essas palavras, assim desapareceu, e o meu sono foi interrompido.
Por isso, recordando-me, verifiquei que essa visão me aparecera na 9ª hora do dia. E, antes de sair do quarto, propus-me fazer uma balada, na qual executasse o que o meu senhor me havia imposto. E fiz, pois, esta balada. Eu quero que, encontrando amor, com ele vás perante minha dama, para que minha escusa, que cantares, junto com ela ao meu senhor comente, o teu modo. Balada, é tão cortês que até sem companhia tu poderias ir a toda parte. Mas, se queres seguir com segurança, procura amor primeiro, que não convém, talvez, sem ele andar. Porquanto aquela que te deve ouvir, segundo creio, está comigo irada. Se a sua companhia dispensasses, bem poderia ver-te com desdém. Com doce som, estando já com ele, começa estas palavras, após, piedade, haveres, implorado, Senhora, aquele que me manda a vós, se vos apraz, deseja que por mim seja exposta sua escusa. Eis amor, que por vossa formosura quis fazer que ele assim mudasse a vista, e, como olhar uma outra o tenha feito, pensais tenha mudado o coração. Diz-lhe mais, Senhora, ele tem sido de tão firmada fé que em vos servir emprega toda a ideia, cedo foi vosso e nunca esmoreceu. Se ela não te der crédito, diz-lhe que interrogue amor, que sabe, com humilde pede-lhe, depois, que, se o perdão lhe causa algum desgosto, por mensageiro ordene-me que morra, e se verá com zelo obedecer. E dize a amor, que é a chave da piedade, quando te despedires, que lhe mostre ser justa a minha causa. Por graça desta música suave, fica ainda com ela, e do seu servo o que desejas pede. E, se ela, por teu rogo, lhe perdoa, que um belo rosto lhe anuncie paz. Gentil balada minha, se quiseres, parte quando julgares mais honroso. Essa balada em 3 partes se divide. Na primeira, digo-lhe aonde deve ir, e conforto-a para que vá mais seguro, e digo que companhia lhe convém, se quer seguramente andar sem perigo algum. Na segunda, digo que a ela pertence fazer entender. Na terceira, permito-lhe que vá quando queira, recomendando aos braços da fortuna. A segunda parte começa ali, com doce som. A terceira, ali. Gentil balada. Poderia já alguém objetar-me que não sabe a quem seja dirigido o meu falar em segunda pessoa, pois que a balada não é outra senão essas palavras que falo. E, por isso, digo que essa dúvida eu a entendo só ver e esclarecer neste livrinho em parte ainda mais duvidosa. E então entenda aí quem aqui duvida, ou quem aqui queira objetar-me desse modo. 13. Depois da visão acima descrita, já tendo dito as palavras que amor me havia imposto que dissesse, muitos e diversos pensamentos começaram a me combater e a tentar, cada um quase indefensavelmente, entre os quais pensamentos, 4 me pareciam perturbar mais o repouso da vida. Um dos quais era este: boa é a senhoria de amor, pois desvia o entendimento do seu fiel de todas as coisas vis. O outro era este: não é boa a senhoria de amor, pois que, quanto mais fé o seu fiel lhe tem, tanto mais graves e dolorosos obstáculos deve vencer. O outro era este: o nome de amor é tão doce de ouvir que impossível me parece que a sua ação não seja nas mais coisas também doce, por isso que é fato que os nomes seguem as nomeadas coisas, assim como está escrito, nomina sunt consequentia rerum. O quarto era este: a mulher por quem amor te prende assim não é como as outras mulheres, que ligeiramente se mova do seu coração. E cada um me combatia tanto que me fazia estar quase como aquele que não sabe por que via tome o seu caminho, e que quer ir e não sabe aonde vá, e, se tentava procurar uma via comum àqueles, isto é, na qual todos concordassem, essa via era muito inimiga para comigo, isto é, de chamar e de meter-me nos braços da piedade. E, nesse estado demorando, me veio vontade de escrever, a respeito, palavras rimadas. E a respeito disse, então, este soneto: os pensamentos meus falam de amor e têm-se tão grande variedade, que um me faz desejar-lhe potestade, outro, louco, discute o seu valor, outro, neste esperar, me traz dulçor, outro chorar me faz sem caridade, e só concordam em pedir piedade, meu coração enchendo de pavor. Não sei, por isso, a que matéria ater-me. Quero falar, não sei o que falar. Assim me encontro em meio de discórdia. E, se desejo procurar concórdia, minha inimiga me é mister chamar, Dona Piedade, para defender-me. Esse soneto em 4 partes se pode dividir. Na primeira, digo e suponho que todos os meus pensamentos são de amor. Na segunda, digo que são diversos, e narro a sua diversidade. Na terceira digo em que todos parecem concordar. Na quarta, digo que, querendo falar de amor, não sei de que parte tome matéria, e, se a quero tomar de todas, devo chamar minha inimiga, Dona Piedade, e digo dona quase por desdenhoso modo de falar. A segunda parte começa ali, e tem em si, a terceira, ali, e só concordam, a quarta, ali, não sei, por isso. 14. Após a batalha dos diversos pensamentos, aconteceu que aquela gentilíssima veio à parte onde muitas damas gentes estavam reunidas, a qual parte fui conduzido por pessoa amiga, que julgava causar-me grande prazer conduzindo-me aonde tantas mulheres mostravam a sua beleza.
Por isso, quase não sabendo para que era conduzido, e fiando-me na pessoa que conduzira um seu amigo quase ao extremo da vida, eu lhe disse: por que viemos ter a estas mulheres? Então, ele me disse: para fazer de modo que sejam servidas dignamente. E a verdade é que ali estavam reunidas na companhia de uma gentil mulher que desposada fora nesse dia, e, por isso, segundo o costume da supradita cidade, era mister que em sua companhia se sentassem à primeira mesa posta na mansão do seu novo esposo. De maneira que eu, julgando causar prazer a esse amigo, propus-me estar ao serviço das damas em sua companhia. E, ao fim do meu propósito, me pareceu sentir um admirável tremor começar na parte esquerda do meu peito e estender-se de súbito por todas as partes do meu corpo. Então, digo que pousei a minha pessoa, dissimuladamente, em uma pintura que circundava a mansão, e, temendo que os outros se apercebessem do meu tremor, levantei os olhos e, fitando as mulheres, vi entre elas a gentilíssima Beatriz. Então, foram tão destruídos os meus espíritos, pela força que amor tomou ao ver-se em tanta proximidade da gentilíssima dama, que não restaram com vida mais que os espíritos visuais, e ainda estes ficaram fora dos seus instrumentos, pois amor queria estar no seu nobilíssimo lugar para ver a admirável mulher. E, se bem que eu estivesse outro que no antes, muito me doía por esses espiritozinhos, que se lamentavam forte e dizia: se ele, com seu fulgor, não nos pusesse assim fora do nosso lugar, nós poderíamos estar a ver a maravilha dessa mulher, assim como estão os outros nossos pares. Digo que muitas dessas mulheres, apercebendo-se da minha transfiguração, começaram a maravilhar-se e, conversando, escarneciam de mim com aquela gentilíssima. Por isso, o enganado amigo, de boa fé, me tomou pela mão e, tirando-me fora da vista daquelas mulheres, perguntou-me o que eu tinha. Então, tendo repousado um pouco, e, ressurgidos os meus espíritos mortos, e retornados os expulsos às suas possessões, eu disse ao meu amigo estas palavras: tive os pés naquela parte da vida além da qual não se pode ir com a intenção de retornar. E, afastando-me dele, voltei para o quarto das lágrimas, no qual, chorando e envergonhado, disse comigo mesmo: se essa mulher soubesse a minha condição, não creio que assim escarnecesse a minha pessoa, antes creio que muita piedade lhe viria. E, nesse pranto estando, propus-me dizer palavras nas quais, falando-lhe, significasse um motivo da minha transfiguração e dissesse que sei bem que não é conhecido que, se eu fosse, creio que a piedade atingiria outrem, e propus-me dizê-las desejando que chegassem porventura à sua audição. E, então, disse este soneto, com outras damas, vendo minha figura. De mim zombais, que para ver-vos vim, e por que mudo não pensais, enfim, quando contemplo a vossa formosura. Se o soubesseis, seria ação bem dura manter a ousada prova contra mim, que amor, ao ver-me junto a vós, assim, tanta ousadia toma e tão segura, que ataca os meus espíritos medrosos, exterminando uns e outros repelindo, até ficar sozinho a vos olhar, pois sinto em outrem me transfigurar, porém não tanto que não fique ouvindo dos expulsos os gritos tormentosos. Esse soneto eu não divido em partes, pois a divisão não se faz senão para abrir a sentença da coisa dividida. Por isso, sendo coisa assaz manifesta em virtude da causa exposta, não se faz mister a divisão. Verdade é que, entre as palavras onde se manifesta a causa desse soneto, se escrevem dubitosas palavras quando digo que amor mata todos os meus espíritos, e os visuais permanecem com vida, embora fora dos seus instrumentos. E essa dúvida é impossível dissolver por quem não seja em semelhante grau fiel de amor. E, para os que o são, é manifesto que solveria as dubitosas palavras. E, destarte, não me convém esclarecer tal dúvida, por isso que o meu esclarecimento seria inútil ou demasiado. 15. Após a singular transfiguração, veio-me um pensamento forte, que, longe de se afastar de mim, continuamente me repreendia, tendo comigo este diálogo: se tomas tão escarnecível aspecto quando estás perto dessa mulher, porque ainda procuras vê-la? Posto que fosses solicitado por ela, que terias que responder, supondo que tivesses livre cada virtude tua, à medida que lhe respondesses. E aí se respondeu outro humilde pensamento, que disse: se eu não perdesse as minhas virtudes e fosse tão livre que lhe pudesse responder, dir-lhe-ia que, tão logo imagino a sua admirável beleza, tão logo me venho, e me desejo de vê-la, o qual é tão forte que mata e destrói aquilo que, na minha memória, pudesse erguer-se contra ele. E, por isso, os desgostos passados não me impedem de procurar a visão dela. Destarte, movido por tais pensamentos, propus-me dizer certas palavras nas quais, excusando-me junto a ela por motivo de tais repreensões, pusesse também um pouco daquilo que me sucede diante dela, e disse este soneto: em minha mente morre todo o ardor, quando, formosa joia, vos vou ver, e, quando me aproximo, escuto o amor, que diz: foge, se temes perecer. Do coração o rosto mostra a cor, a ponto de sentir mesmorecer, e, pela embriaguez de tal tremor, morre, morre. Ouço as pedras me dizer:
De certo peca quem, então me vendo, minha alma sem alento não conforta, ao menos pena demonstrando ter, ante o amargor que estáis escarnecendo e que se estampa na aparência morta dos olhos que desejam só morrer. Esse soneto se divide em duas partes. Na primeira, digo a causa porque não me privo de ir perante essa mulher. Na segunda, digo o que me acontece por ir à presença dela. Esta parte começa ali, e, quando me aproximo. E essa segunda parte também se divide em 5, segundo 5 diversas narrações. Na primeira, digo que amor, aconselhado pela razão, me diz quando estou perto dela. Na segunda, manifesto o estado do coração pela expressão do rosto. Na terceira, digo como toda segurança se me desfalece. Na quarta, digo que peca aquele que não demonstra ter piedade de mim, por isso que poderia ser-me de algum conforto. Na última, digo porque outros deveriam ter piedade, isso por causa do lastimável aspecto que tomam os meus olhos, o qual aspecto lastimável é destruído e não aparece aos outros, em virtude dessa mulher que conduz a procedimento semelhante àqueles que talvez percebessem essa amargura. A segunda parte começa ali, do coração o rosto. A terceira, ali, e peta embriaguez. A quarta, de certo peca. A quinta, ante o amargor. 16. Depois de haver dito esse soneto, tomou-me o desejo de dizer também palavras nas quais dissesse mais 4 coisas que me parecia não terem sido ainda manifestadas por mim. A primeira das quais é que muitas vezes me queixei quando a memória levava a fantasia a imaginar em que amor me transformava. A segunda é que amor, frequentes vezes, de súbito me assaltava e tão fortemente que dentro de mim não ficava com vida senão um pensamento que falava dessa mulher. A terceira é que, quando essa batalha de amor assim se travava em mim, eu partia, quase inteiramente descorado, para ver essa mulher, julgando que a visão dela me defendesse dessa batalha e esquecendo o que me sucedia ao aproximar-me de tanta gentileza. A quarta é de como tal visão não somente não me defendia, mas, afinal, derrotava a minha pouca vida. E, por isso, disse este soneto, muitas vezes invadem minha mente as condições fatais que amor me cede, e o sinto tanto que frequentemente digo, pobre. Tal coisa a alguém sucede? Amor me vem tão subitaneamente que a vida de mim quase se despede. Vivo resta um espírito somente, e resta porque nele tem de sede. Depois me esforço e quero me suster. E assim desfigurado, sem valor, vou ver-vos, esperando me curar. E se levanto os olhos para ver, no coração começa-me um tremor que faz a alma dos pulsos me escapar. Esse soneto se divide em 4 partes, segundo as 4 coisas que nele são narradas. E, como são explicadas acima, não me detenho senão para distinguir as partes pelos seus começos. Por isso, digo que a segunda parte começa ali, amor. A terceira, ali. Depois me esforço. A quarta, ali. E se levanto. 17. Após ter dito esses 3 sonetos, nos quais falei a essa mulher, pois foram narrativas de quase todo o meu estado, julgando calar-me e não falar mais, porquanto me pareceu haver manifestado bastante sobre mim mesmo, embora sempre evitasse dizer-lhe isso, achei conveniente retomar matéria nova e mais nobre do que a passada. E, de vez que a causa da nova matéria é agradável de ouvir-se, eu a direi tão brevemente quanto possível. 18. Como fosse fato que, pelo meu aspecto, muitas pessoas tinham compreendido o segredo do meu coração, certas mulheres, que se haviam reunido para entre si se deleitarem, conheciam bem o meu coração, pois cada uma estivera em muitas das minhas derrotas. E, passando perto delas, como que tangido pela sorte, fui chamado por uma dessas gentis mulheres. A mulher que me havia chamado era dona de muito amável falar. Por isso, quando cheguei diante delas e verifiquei que minha gentilíssima dama não estava, tranquilizei-me saudando-as, perguntei o que lhes aprazia. As mulheres eram muitas, entre as quais havia algumas que se riam. Outras havia que me olhavam, esperando o que eu diria. Outras havia que conversavam. Uma das quais, volvendo os olhos para mim e chamando-me pelo nome, disse estas palavras: para que fim amas tu essa mulher, se não podes sustentar a sua presença? Dizem-no-lo, pois certamente o fim de tal amor há de ser estranhíssimo. E, depois de haver dito essas palavras, não somente ela, mas todas as outras começaram a dar mostras de que esperavam a minha resposta. Então, eu lhes disse estas palavras: senhoras, o fim do meu amor já foi a saudação dessa mulher, que talvez saibais quem seja. Nessa saudação residia a beatitude, porque era o fim de todos os meus desejos. Mas, desde que lhe aprouve negar-me, o meu senhor amor, por sua mercê, pôs toda a minha beatitude naquilo que não me pôde faltar. Então, essas mulheres começaram a falar entre si, e, assim como às vezes vemos cair água mesclada de bela neve, assim me parecia ouvir as suas palavras saírem mescladas de suspiros. E, depois de um pouco haverem falado entre si, ainda me disse aquela mulher, que antes havia falado comigo, estas palavras: nós te rogamos que nos diga onde se encontra essa tua beatitude. E eu, respondendo-lhe, disse apenas:
nas palavras que louvam a minha dama. Então, respondeu-me aquela que me falava: se nos dissesses a verdade, as palavras que nos disseste ao notificar a tua condição, tu as terias composto com outra intenção. Por isso, pensando nessas palavras, quase envergonhado, me afastei delas, e ia dizendo comigo mesmo: desde que há tanta beatitude nas palavras que louvam a minha dama, porque outro tem sido o meu falar. Propus-me, então, tomar por matéria do meu falar, de uma vez para sempre, aquilo que fosse louvor dessa gentilíssima. E, pensando muito nisso, pareceu-me haver empreendido tarefa alta demais para mim, de maneira que não ousava começar. E assim demorei uns dias, com desejo de dizer e medo de começar. 19. Sucedeu depois que, passando por um caminho, ao longo do qual seguia um rio muito claro, me veio tanta vontade de falar que comecei a pensar no modo de o fazer. E pensei que não convinha falar dela senão a mulheres, em segunda pessoa, e não a toda mulher, mas somente as que são gentes e não apenas fêmeas. Digo que, então, minha boca falou como que movida por si mesma, e disse: gentis mulheres que entendeis de amor. Essas palavras eu as guardei na memória com grande júbilo, pensando tomá-las para meu começo. Por isso, voltando à supradita cidade e pensando alguns dias, iniciei uma canção com esse começo, ordenada como se verá abaixo, em sua divisão. A canção começa assim: gentis mulheres que entendeis de amor, eu quero vos falar de minha dama, não que o louvor entenda completar-lhe, mas discorrer, para expandir a mente. Digo que, quando o seu valor médito, amor tão doce se me faz sentir, que, se não fora me faltar a audácia, encantaria a gente declamando. E eu não quero falar assim tão alto que me tornasse, por temor, cobarde, mas tratarei do estado seu gentil, num tom bem simples, a respeito dela. Convosco só, mulheres amorosas, que não é coisa que se fale a outrem. Um anjo clama na razão divina, e diz: Senhor, entende-se, no mundo, que seja maravilha o que provém de uma alma tal que até no céu resplande. E o céu, que não possui outro defeito que o de não tê-la, ao seu Senhor a pede, e cada santo grita por mercê. Só piedade defende nossa parte, que fala Deus, pensando em minha amada. Diletos meus, sofrei agora em paz que o vosso eleio esteja, como quero, onde alguém vive que perdi-la teme em que dirá no inferno. O mal nascidos, eu vi a esperança dos aventurados. Minha amada deseja-se no céu. Quero, pois, que saibais sua virtude. Quem queira gentil dama aparecer, com ela a rua vá, que, quando passa, coloca amor em peito viu um gelo, pelo qual todo sentimento morre, e quem à vista sua resistisse se tornaria nobre ou morreria. E, quando encontra alguém que seja digno de olhá-la, esse a virtude lhe conhece, vendo que lhe concede salvação e o torna tão humilde que ouvida ofensas. E Deus, por maior graça, concedeu-lhe que não acabe mal quem lhe falou. Dela pergunta a amor, coisa mortal como ser pode tão ornada e pura. E, após a contemplar, jura consigo que Deus fazer entenda a maravilha. Tem ela a cor das perlas, como assenta a mulher, e não fora de medida. Ela é quanto bem pode a natureza. Por seu exemplo o belo se avalia. E dos seus olhos, quando acaso os move, partem de amor espíritos flamantes que, os olhos penetrando a quem a mire, dentro do peito o coração alcançam. Vedes amor pintado no seu rosto, onde ninguém suporta olhá-la fixo. Canção, eu sei que tu falando irás a 1000 mulheres quando eu te lançar. Quero, pois, te advertir, pois te eduquei como filha de amor, jovem e simples, que digas, suplicando, onde chegares, ensinai-me o caminho, que me mandam a quem de cuja loa me adornaram. E, não querendo agir com leviandade, não fiques onde houver gente vilã. Empenha-te, se podes, em ser franca só com mulheres ou varões corteses, que te conduzirão por via fácil. Tu acharás amor e ela com ele. Recomenda-me a ele como deves. Essa canção, para que seja melhor entendida, eu a dividirei mais artificiosamente do que as outras coisas acima. Assim, preliminarmente, eu a divido em 3 partes. A primeira parte é proêmio das palavras seguintes. A segunda trata da sua intenção. A terceira é quase uma serviçal das palavras precedentes. A segunda começa ali, um anjo clama. A terceira, ali, canção, eu sei que. A primeira parte divide-se em 4. Na primeira, digo com quem desejo falar de minha dama, e por que desejo falar. Na segunda, digo o que me parece sentir em mim mesmo quando penso no seu valor, e como falaria se não perdesse a audácia. Na terceira, digo como julgo falar dela, para não ser impedido pela cobardia. Na quarta, tornando a falar também a quem intenciono falar, digo a causa por que se cois falo. A segunda começa ali, digo que. A terceira, ali, e não quero falar. A quarta, convosco só. Depois, ao dizer, um anjo clama, começo a tratar dessa mulher. Divide-se essa parte em 2. Na primeira, digo o que dela se pensa no céu. Na segunda, o que dela se pensa na terra, ali, minha amada.
Essa segunda parte se divide em duas. Na primeira, falo do que se refere à nobreza da sua alma, citando algumas das ações virtuosas que da sua alma procedem. Na segunda, falo do que se refere à nobreza do seu corpo, citando algumas de suas belezas. Ali, dela pergunta a amor. Essa segunda parte se divide em duas. Na primeira, falo de algumas belezas que se referem a toda a sua pessoa. Na segunda, falo de algumas belezas que se referem a determinadas partes da pessoa. Ali, dá seus olhos. Essa segunda parte se divide em duas. Em uma, falo dos olhos que são princípio de amor. Na segunda, falo da boca, que é fim de amor. E, para afastar daqui todo o pensamento vicioso, lembre-se quem nos lê de que está escrito acima que a saudação dessa mulher, que era obra da sua boca, era fim dos meus desejos, enquanto pude recebê-la. Depois, quando digo, canção, eu sei que tu, acrescento uma estrofe quase como auxiliar das outras, na qual digo o que desejo dessa minha canção. E, como essa última parte seja fácil de entender, não me preocupo com tais divisões. Digo também que, para melhor abrir o entendimento de tal canção, conviria usar divisões mais minuciosas. Todavia, quem não possui tanto engenho que por estas não possa entendê-la, não me desgosta que me deixe em paz, pois certamente recearia haver comunicado a muitos a sua intenção, mesmo somente com as divisões que foram feitas, se acontecesse que muitos pudessem ouvi-las. 20. Depois que essa canção foi um tanto divulgada entre as gentes, como fosse certo que um amigo a ouvira, veio-lhe desejo de rogar-me lhe dissesse o que é amor, tendo talvez, em relação a mim, e em virtude das palavras ouvidas, esperança extremamente honrosa. Assim, pensando que, após tratar disso, era belo tratar um pouco de amor, e pensando que o amigo era digno de ser servido, propus-me dizer palavras nas quais tratasse de amor. E, então disse este soneto: amor e coração são uma coisa tal como diz o sábio, em seu refrão. E, assim, sem o outro, um existir só ousa, como a alma racional sem a razão. A natureza falos, amorosa, de amor senhor, do coração mansão, dentro da qual ele a dormir repousa por breve ou por durável estação. Surge, então, na mulher, a formosura a qual seduz de tal maneira o olhar, que o desejo no peito nasce, ardente, e nele, às vezes, tanto tempo dura que o espírito de amor faz despertar. E assim faz na mulher o homem valente. Esse soneto se divide em duas partes. Na primeira, falo dele, enquanto está em potência. Na segunda, falo dele, quando de potência se reduz a ação. A segunda começa ali. Surge, então. A primeira divide-se em duas. Na primeira, digo em que sujeito existe essa potência. Na segunda, como esse sujeito e essa potência são produzidos, e como uma governa outro como a torna a matéria. A segunda começa ali. A natureza falos. Por fim, quando digo, surge, então, digo como essa potência se reduz à ação. E, primeiro, como se reduz ao homem. Depois, como se reduz à mulher, ali. E assim faz na mulher. 21. Depois que tratei de amor nas supraditas rimas, veio-me desejo de dizer, ainda em louvor dessa gentilíssima, palavras pelas quais mostrasse como por ela desperta esse amor. E, como não somente desperta onde dorme, mas onde não existe impotência, ela, agindo miraculosamente, falo chegar. E, então, eu disse este soneto: nos olhos leva minha amada amor, porque se faz gentil o que ela mira. Toda a gente, ao passar, pra a ver se vira, e em quem saúda ao peito dá tremor, tal que, baixando o rosto, é só temor e todo seu defeito então o suspira. Ante ela fogem a soberba e a ira. Mulheres, ajudai-me, em seu louvor. Toda doçura e pensamento humil quem a escuta falar no peito sente, sendo louvado quem primeiro a viu. E o que parece, quando alguém sorriu, não se pode dizer nem ter em mente, tão estranho é o milagre tão gentil. Esse soneto tem três partes. Na primeira, digo como essa mulher reduz a potência à ação, segundo a nobilíssima parte dos seus olhos. Na terceira, digo isso mesmo, segundo a nobilíssima parte de sua boca. E, entre essas duas partes, existe uma partezinha, que é quase suplicante de ajuda à parte precedente e à parte seguinte, que começa ali: mulheres, ajudai-me. A terceira começa ali: toda doçura. A primeira se divide em três. Na primeira digo como tem a virtude de tornar gentil tudo aquilo que vê, o que vale dizer que induz amor à potência onde ele não existe. Na segunda, digo como reduz amor à ação nos corações de todos quantos vê. Na terceira, digo como, depois, opera virtuosamente em seus corações. A segunda começa ali: toda a gente. A terceira, ali, e em quem saúda. Depois, quando digo, mulheres, ajudai-me, dou a entender com quem tenho a intenção de falar, chamando as mulheres para que me ajudem a honrar essa mulher. Depois, quando digo,
toda doçura, digo aquilo mesmo que está dito na primeira parte, segundo duas ações de sua boca, uma das quais é o seu doíssimo falar, e a outra o seu admirável sorriso. E só não digo como este último opera nos corações alheios, porque a memória não o pode reter, nem a sua operação. 22. Ainda não eram passados muitos dias, quando aprouve ao glorioso Senhor, o qual nem a se poupou a morte, que o genitor de tanta maravilha quanta se via ser a nobilíssima Beatriz, saindo desta vida, para a glória eterna, partisse verdadeiramente. Então, como tal partida seja dolorosa para os que ficam e foram amigos daquele que se foi, não sendo nenhuma amizade tão íntima como a de bom pai a bom filho e de bom filho a bom pai, e, como a bondade dessa mulher fosse em grau altíssimo, e seu pai, segundo muitos creem é verdade, fosse bom em alto grau, é manifesto que ela estivesse amarissimamente cheia de dor. E como, na supradita cidade, mulheres com mulheres e homens com homens costumassem reunir-se a tais tristezas, muitas mulheres se reuniram ali, onde Beatriz chorava de inspirar piedade. Então, vendo algumas mulheres virem de onde ela estava, ouvias falar dessa gentilíssima, e de como se lamentava. Dentre as suas palavras, ouvi que diziam: certo, ela chora tanto que quem a mirasse deveria morrer de piedade. Quando essas mulheres se afastaram, fiquei tão triste que as lágrimas, por vezes, me banhavam o rosto, fazendo-me levar as mãos constantemente aos olhos. E, se não fosse esperar ouvir ainda falar a seu respeito, pois estava em lugar por onde passava a maior parte daquelas mulheres que se afastavam dela, ter-me-ia ocultado incontinente, pois as lágrimas me haviam assaltado. Permaneci, pois, no mesmo lugar, e outras mulheres passaram perto de mim, dizendo entre si estas palavras: quem de nós pode ser jamais alegre, se ouvimos essa mulher falar tão piedosamente? Atrás dessas, vinham outras mulheres que diziam: esse que aí está chora, nem mais nem menos, como se a tivesse visto, como nós a vimos. Outras, após, diziam de mim: vede aquele, que não parece um mesmo. Tal se tornou e assim, ao passarem essas mulheres, ouvi palavras a respeito dela e de mim, do modo que ficou dito. Mais tarde, pensando, propus-me fazer uns versos, pois tinha motivo digno para fazê-los, nos quais resumisse tudo o que ouvira dessas mulheres. E, como de bom grado eu as teria interpelado, se tal não me parecesse repreensível, tomei tanta matéria para falar como se as tivesse interrogado e elas me houvessem respondido. E fiz 2 sonetos, no primeiro dos quais pergunto do modo que desejei perguntar, no outro, digo a resposta, tornando o que ouvira delas como se mo tivessem dito respondendo. E começa o primeiro: ovos que tendes o semblante humil, e o outro: estou aquele que frequentemente. Ovos que tendes o semblante humil e os olhos baixos, demonstrando dor, de que lugar chegais, que a vossa cor da piedade se tornou-se mil? Vistes, acaso, uma mulher gentil banhar no rosto seu, de pranto, amor? Dizei-mo, ovo senhoras, por favor, pois que vos vejo andar sem ato vil. Se de tanta piedade vos chegais, dignai-vos de ficar comigo um quanto, e o que lhe sucedeu não me encobrais. Eu vejo os olhos vossos que têm pranto, e tão desfiguradas regressais que o coração me treme de ver tanto. Esse soneto se divide em 2 partes. Na primeira, chamo e pergunto a essas mulheres se vêm da casa dela, dizendo-lhes que assim o creio, pois voltam como que mais gentis. Na segunda, rogo-lhes que me falem dela. A segunda começa ali: se de tanta piedade és tu aquele que frequentemente de uma mulher conosco tens tratado? És, pela voz, com ele assemelhado, mas de rosto pareces diferente. E por que choras tão sentidamente que por outrem vem sendo lamentado? Viste a chorar, que, tão amargurado, nada consigas esconder a mente? Deixa-nos seguir, tristes, a chorar, quem não nos confortasse, pecaria que no seu pranto a ouvimos suspirar. Tem tal piedade na fisionomia, que quem a houvesse desejado olhar, chorando diante dela morreria. Esse soneto tem 4 partes, segundo os 4 diferentes modos de falar das mulheres a quem respondi. E, como sejam muito manifestos acima, não me preocupo de narrar a significação das partes. Por isso, eu somente as distingo. A segunda começa ali: e por que choras? A terceira: deixa-nos seguir. A quarta: tem tal piedade. 23. Poucos dias depois, sucedeu que, em uma parte da minha pessoa, me veio uma dolorosa enfermidade, pela qual sofri continuamente, por 9 dias, amaríssima pena, a qual me levou a tanta debilidade que eu era obrigado a ficar como aqueles que não podem mover-se. Digo que, no 9º dia, sentindo-me doer quase intoleravelmente, me pus a pensar em minha amada. E, já tendo pensado nela um pouco, voltei a pensar em minha debilitada vida, e vendo quão lábil era a sua duração, ainda que sadia, comecei a lamentar-me comigo mesmo por tanta miséria. Então, suspirando forte, disse comigo: necessariamente a gentilíssima Beatriz morrerá um dia. Por isso, veio-me tão forte perturbação que fechei os olhos e comecei a atormentar-me como tresloucado e a imaginar desse modo:
E, no começo do errar de minha fantasia, apareceram-me certos rostos de mulheres desgrenhadas que me diziam: tu também morrerás. E, depois dessas mulheres, apareceram-me certos rostos estranhos e horríveis de serem vistos, os quais me diziam: estás morto. Começando assim a errar a minha fantasia, cheguei a um ponto em que não sabia onde me encontrava, e me parecia ver mulheres desgrenhadas ir chorando pela rua, assombrosamente tristes. E parecia-me ver o sol obscurecer-se tanto que as estrelas se mostravam de cor que me fazia julgar que choravam. E parecia-me que os pássaros, voando pelo ar, caíam mortos, e que havia grandíssimos terremotos. E, maravilhando-me de tal fantasia e receando demasiado, imaginei que um amigo viera dizer-me: ainda não sabes que a tua admirável dama partiu deste mundo. Pus-me, então, a chorar muito piedosamente, e não chorei somente na imaginação, mas chorei com os olhos, banhando-me de lágrimas verdadeiras. Imaginei olhar o céu e pareceu-me ver multidões de anjos que voltavam para o alto e tinham à sua frente uma névoa branquíssima. Pareceu-me que esses anjos cantavam gloriosamente e que as palavras do seu canto eram estas: Hosana in excelsis. E outra coisa não me pareceu ouvir. Nisto, pareceu-me que o coração, onde estava todo esse amor, me dizia: é verdade que morta jaz a nossa dama, e por isso me pareceu caminhar para ver o corpo no qual estivera aquela alma amabilíssima e beata. E foi tão forte e enganosa a visão, que cheguei a vê-la morta, e me pareceu ver mulheres lhe cobrirem a cabeça com um véu branco, e tinha no rosto um tal aspecto de humildade que parecia dizer: estou a ver o princípio da paz nessa imaginação. Tanta humildade me veio por vê-la, que chamei a morte e disse: morte docíssima, vem a mim e não sejas vilã, pois deves ser gentil, tendo estado em tal companhia. Vem a mim, que te desejo muito, bem vês que já tenho a tua cor. E, quando vi cumprirem-se todos os dolorosos mistérios que se usam fazer com os corpos dos mortos, pareceu-me voltar ao meu quarto e aí olhar para o céu. E tão forte foi a minha imaginação que, chorando, comecei a dizer com veraces palavras: ó, alma belíssima, abençoado aquele que te vê. E, dizendo essas palavras entrecortadas de soluços, e pedindo a morte que viesse a mim, uma jovem e gentil mulher, que estava perto do meu leito, julgando que minhas palavras e meu pranto fossem causados somente pela dor de minha enfermidade, com grande pavor começou a chorar. Então, outras mulheres, que estavam no aposento, perceberam que eu chorava pelo pranto da jovem, e, fazendo que ela, que era minha consanguínea muito próxima, se afastasse de mim, vieram em minha direção para despertar-me, julgando que eu estivesse sonhando, e disseram-me: não durmas mais e não te desconfortes. E, falando-me assim, cessou a minha forte fantasia no ponto em que eu ia dizer: ó, Beatriz, bendita sejas. E já dissera: ó, Beatriz, quando, despertando, abri os olhos e vi que estava enganado. E, se bem que tivesse chamado por aquele nome, minha voz estava tão embargada pelos soluços, que essas mulheres não puderam escutar-me, segundo é meu parecer. E, embora muito envergonhado, por exortação de amor volvi-me para elas. E, quando me viram, começaram a dizer: parece morto, e a dizer entre si: procuremos confortá-lo. E me disseram muitas palavras de conforto. E, às vezes, me perguntavam o que eu receará. Por fim, estando um pouco confortado e tendo reconhecido minha falaz imaginação, respondi-lhes: eu vos direi o que tive. Então, do princípio ao fim, disse-lhes o que vira calando o nome da gentilíssima. Depois, sanado da enfermidade, propus-me dizer palavras sobre o que me sucederá, pois me pareceu ser coisa agradável de ouvir-se. E disse esta canção: mulher piedosa e de novel idade, ornada assaz de gentileza humana, que estava onde eu chamava tanto a morte. Percebendo a piedade dos meus olhos e as minhas vãs palavras escutando, pôs-se a chorar, com medo, fortemente. Então, outras mulheres, que me viram em companhia da que assim chorava, fizeram-na afastar-se e se apressaram logo a despertar-me. Dizia uma: não durmas, e outra dizia: por que estás tão triste? Deixei, então, a estranha fantasia, e o nome proferi de minha amada. Tão dolorosa estava minha voz, cortada pela angústia do meu pranto, que só no coração ouvi seu nome. E, não obstante o aspecto de vergonha que no momento me tomava o rosto, amor fez que para elas me voltasse. Tão profunda era a minha palidez que até lembrava a morte aos que me viam. Oh! Vamos consolá-lo, imploravam-se, humildes, entre si, e diziam-me: então, que viste, para perderes a coragem? E, quando confortado estava um pouco, respondi-lhes: mulheres, vou contar-vos. Pensava em minha vida transitória e via quanto o seu durar é breve, quando em meu coração amor chorou. Minha alma, então, senti tão abatida que murmurei comigo, num suspiro: um dia, minha amada morrerá. E o meu abatimento foi tão grande que os meus olhos, pesados, se fecharam, e, cheios de terror, erraram meus espíritos no espaço. E a delirar, depois, de entendimento e de verdade fora vi rostos aflitivos de mulheres dizendo:
Hás de morrer. Hás de morrer. Vi depois, muitas coisas duvidosas no vão imaginar que me tomara. Pareceu-me que estava em um lugar onde as mulheres iam, desgrenhadas, pela rua, entre lágrimas e gritos que de tristeza dardejavam fogo. E, a pouco e pouco, ver-me pareceu turbar-se o sol e virem as estrelas, liras chorarem um e outras, tombarem no ar os pássaros em voo, e estremecer a terra. E vir um homem, rouco e descorado, dizendo-me: que fazes? Não soubeste? Tua amada morreu, que era tão bela. Os olhos levantei, lacrimejantes, e vi, como uma chuva de maná, quando voltavam para o céu, os anjos tendo à frente uma névoa, atrás da qual seguiam todos a gritar: Hosana! E, se ai tivessem dito, eu vos diria. Disse-me, então amor. Não mais te oculto, vem ver comigo nossa dama inerte. O meu falaz delírio a ver levou-me minha amada morta. E, quando a divisei, vi mulheres cobrindo com véu. E, na sua humildade verdadeira, parecia dizer: estou em paz. Em minha dor, tornei-me tão humilde, vendo nela a humildade tomar forma, que disse: morte, julgo-te mais doce. Tu deves, doravante, ser gentil, pois que tu minha amada possuíste, e deves ter piedade e não desdém. Bem vês que tal desejo eu manifesto de ser teu, que semelho até contigo. Vem, minha alma te pede. E parti, após tudo consumado. Quando me vi sozinho, disse, volvendo o olhar para o alto reino: abençoado, alma bela, quem te fita? E por vossa mercê me despertastes. Essa canção tem duas partes. Na primeira, falando com pessoa indefinida, digo como fui tirado de uma vã fantasia por certas mulheres, e como lhes prometi narrá-la. Na segunda, digo como lhes falei. A segunda começa ali, pensava eu. A primeira parte se divide em duas. Na primeira, digo aquilo que certas mulheres, e uma só, disseram e fizeram segundo a minha fantasia, antes de eu voltar à verdadeira condição. Na segunda, falo sobre o que essas mulheres me disseram que deixei esse delírio. E começa essa parte ali, tão dolorosa. Depois, quando digo, pensava eu, digo como lhes falei dessa minha imaginação. E em torno disso faço duas partes. Na primeira, narro, pela ordem, essa imaginação. Na segunda, dizendo em que momento me chamaram, agradeço-lhes indiretamente. Começa ali essa parte. E foi então. 24. Após essa vã imaginação, sucedeu um dia que, sentando-me pensativo em certo lugar, senti começar um tremor no coração, como se estivesse na presença dessa mulher. Então, digo que me veio uma imaginação de amor. Pareceu-me vê-lo chegando da parte onde estava a minha dama, e pareceu-me que dizia, alegremente, dentro do coração: pensa em abençoar o dia em que me apoderei de ti, pois o deves fazer. E, certo, pareceu-me ter o coração tão alegre que não me pareceu fosse o meu, por causa da sua nova condição. E, pouco depois dessas palavras que o coração me disse pela boca de amor, vi aproximar-se de mim uma mulher gentil, que era de famosa beleza, e que fora por muito tempo dama do meu primeiro amigo. Chamava-se Giovanna, mas, por sua beleza, como ele o julgava, lhe fora imposto o nome de Primavera, e assim era chamada. E vi que atrás dela vinha a miraculosa Beatriz. Essas mulheres assim passaram perto de mim, uma atrás da outra, e pareceu-me que amor falava em meu coração, dizendo-me: a primeira é chamada Primavera só por causa da sua vinda de hoje, pois induzia aquele que lhe impôs o nome a chamar-lhe Primavera, isto é, primeira virá no dia em que Beatriz se mostraí depois da imaginação do seu fiel. E, se quiseres considerar também o seu primeiro nome, verás que é o mesmo que dizer: primeira virá, porque o seu nome Giovanna vem daquele João que precedeu a luz verdadeira, dizendo: ego vox demantis in deserto, parat viam domine. E, depois, pareceu-me ter dito também estas palavras: quem desejasse considerar mais sutilmente, chamaria amor a Beatriz, pela grande semelhança que tem comigo. Então, tornando a pensar, propus-me escrever em verso ao meu primeiro amigo, calando certas palavras que me pareceu dever calar, por julgar que o seu coração visasse ainda a beleza da gentil Primavera. E disse este soneto: no coração senti-me despertar espírito amoroso que dormia, e vi, depois, de longe amor chegar, tão alegre que eu mal o conhecia, dizendo: pensa em honras me prestar. E, tais palavras ao dizer, sorria. Pouco ali meu senhor devia estar quando, olhando o lugar do qual partia, vi Dona Vana e Dona Beatriz. Em direção aonde eu me pusera, verem, uma após outra maravilha. E, tanto quanto a mente morrediz, amor me disse: aquela é Primavera. E aquela amor, que tanto me semilha. Esse soneto tem muitas partes, a primeira das quais diz como eu me senti despertar o tremor habitual no coração, e como se me afigurou que amor me apareceu alegre no coração, vindo de parte longínqua. A segunda diz como me pareceu que amor me falava no coração, e quem me pareceu. A terceira diz como, depois que se demorou comigo algum tempo e em que condições, eu vi e ouvi certas coisas. A segunda parte começa ali, dizendo: pensa. A terceira, ali,
pouco ali, meu senhor. A terceira parte se divide em duas. Na primeira, digo quem vi. Na segunda, quem ouvi. A segunda começa ali. Amor me disse. 25. Pessoa digna de ser esclarecida em qualquer dúvida poderia duvidar quando falo de amor como se fosse uma coisa por si, e não somente substância inteligente, mas também substância corpórea, coisa que, segundo a verdade, é falsa, pois amor não existe por si como substância, mas é um acidente em substância. E que eu fale dele como se fora corpo, e também como se fora homem, aparece por três coisas. Digo que o vi chegar. Ora, como seja fato que o chegar indica movimento local, e como, segundo o filósofo, somente o corpo é localmente móvel por si, resulta que admito ser o amor um corpo. Digo, também que ele sorri, e também que fala, coisas que parecem ser próprias do homem, especialmente o riso, e por isso parece que admito ser ele homem. Para esclarecer tal coisa, como convém presentemente, deve entender-se, primeiro, que não existiam, antigamente, dizedores de amor em língua vernácula. Ao contrário, eram dizedores de amor certos poetas da língua latina. Digo que, entre nós, embora isso talvez acontecesse e aconteça ainda entre outros povos, como na Grécia, tratavam dessas coisas, não os poetas vernáculos, mas os literatos. E não faz muitos anos que apareceram, pela vez primeira, esses poetas vernáculos. Pois rimar em vernáculo é tanto como vecejar em latim, mantidas as devidas proporções. E sinal de que faz pouco tempo é que, se quisermos procurar, não encontraremos, na língua do oco, e na do si, coisas ditas 150 anos antes da época presente. E o motivo por que certos poetastros tiveram fama de saber dizer, é que foram quase os primeiros que disseram em língua do si. E o primeiro que começou a dizer como poeta vernáculo foi a isso levado porque quis tornar suas palavras compreendidas por mulher difícil de compreender versos latinos. E isso é contra aqueles que rimam sobre outra matéria que não é amorosa, de vez que tal modo de falar foi criado para falar de amor. Destarte, como seja fato que se concede aos poetas maior licença no falar do que aos prosadores, e que esses rimadores não passam de poetas vernáculos, é digno e razoável que lhes seja concedida maior licença no falar do que aos outros faladores vernáculos. Logo, se alguma figura ou cor retórica é concedida aos poetas, concedida é igualmente aos rimadores. Portanto, se vemos os poetas falarem as coisas inanimadas, como se estas tivessem senso e razão, e fazê-las falarem também, e não somente coisas verdadeiras, mas ainda coisas não verdadeiras, isto é, dizerem que falam coisas que não existem, e ou dizerem que muitos acidentes falam, como se fossem substâncias de homens. Digno é o rimador de fazer o mesmo, e não sem razão alguma, mas com razão que, depois, seja possível esclarecer pela prosa. Que os poetas tenham falado daquele modo, vê-se em Virgílio, o qual diz que Juno, isto é, uma deusa inimiga dos troianos, falou com Iolo, senhor dos ventos, no primeiro livro da Eneida, Iole, Nanquitiri, e que esse deus lhe respondeu, Titus, o Regina, quid optis explorari labor, mi justa capicere faz est. Segundo esse mesmo poeta, a coisa que não é animada fala as coisas animadas, no terceiro da Eneida, Dardanidai Duri. Por Lucano, fala a coisa animada a coisa inanimada. Mutam, Roma, e Amém, debis aviribus armis. Por Horácio, fala o homem a sua própria ciência, como a outra pessoa, e não somente são palavras de Horácio, mas ainda ele as diz como que recitando a maneira do bom Homero, em sua Poetrict, Dic-me e Musa, viram. Por Ovídio, fala amor, como se fosse pessoa humana, no princípio do livro que tem o nome de livro do remédio de amor, ali, bela me, vedmio, bela para mim urait. E com isso pode ser esclarecido quem tem dúvida em algumas partes destes meu livro. E, a fim de que não se afoite algum poetastro, digo que nem os poetas falavam assim sem razão, nem os que rimam devem falar assim sem ter alguma razão para o que dizem, pois sofreria grande vergonha aquele que rimasse sob a roupagem de figura ou cor retórica e, depois, interpelado, não soubesse desnudar as suas palavras dessa roupagem, de maneira a terem significação real. E esse meu primeiro amigo e eu conhecemos diversos que assim estultamente rimam. 26. Essa gentilíssima mulher, de quem se tratou nas palavras precedentes, entrou tanto na graça do povo, que, ao passar pela rua, as pessoas acorriam para vê-la. Vinha-me, então, grande júbilo. E, quando ela se encontrava perto de alguém, vinha ao coração deste tanta honestidade que não ousava levantar os olhos nem responder à sua saudação. E muitos, que tal experimentaram, poderiam testemunhá-lo a quem não acreditasse. Ela andava coroada e vestida de humildade, não mostrando nenhum orgulho do que via e ouvia. Em sua passagem, muitos diziam, não é uma mulher, mas um dos belíssimos anjos do céu. E outros diziam, é uma maravilha, bendito seja o Senhor, que tão miraculosamente soube criar.
Eu digo que ela se mostrava tão gentil e tão cheia de todos os prazeres, que os que a miravam se sentiam possuídos de uma doçura tão honesta e suave, que a não sabiam recordar, e não havia ninguém que pudesse fitá-la sem logo ser obrigado a suspirar. Essas e outras coisas ainda mais milagrosas dela procediam, tal era o seu poder. Foi pensando nisso que, desejando retomar o estilo do seu louvor, me propus dizer palavras nas quais fizesse entender as suas ações admiráveis e excelsas, a fim de que não somente os que puderam vê-la em pessoa, mas também os outros, saibam a respeito dela aquilo que as palavras podem fazer compreender. Então, eu disse este soneto, tão honesta e gentil, ao nos saudar, minha amada aparece em nossa vida, que toda a boca treme, emudecida, e os olhos a não ousam contemplar. Ela se vai, sentindo-se louvar, humildemente, de pudor vestida. Parece que no céu foi escolhida para a terra um milagre revelar. Tão amável se mostra a quem a mira, que no peito desperta uma doçura que só pode entender quem a conhece. E dos seus lábios emanar parece um espírito cheio de ternura que vai dizendo ao coração, suspira. Esse soneto é tão fácil de entender, pelo que foi narrado antes, que não necessita nenhuma divisão. Por isso, deixando digo que minha dama conquistou tanta graça, que não somente ela era honrada e louvada, mas, por ela eram honradas e louvadas muitas outras. Vendo isso e desejando manifestá-lo a quem não o via, propus-me, também, dizer palavras em que o explicasse. E disse então este outro soneto, o qual narra como tinha a virtude de influir sobre as outras. Perfeitamente vê toda aventura quem vê, entre outras damas, minha amada. E toda dama sente-se levada a agradecer a Deus graça tão pura. Tem tal virtude em sua formosura que nunca foi por outras invejada, ó da mulher fazendo andar trajada de amor, de gentileza e de ternura. A vista sua tudo torna humil, e a si, não só, faz parecer prazente, mas a todas, por ela, presta honor. E é nos seus atos todos tão gentil que ninguém pode recebê-la em mente sem com doçura suspirar de amor. Esse soneto tem 3 partes. Na primeira, digo entre que espécie de pessoas essa mulher parecia mais admirável. Na segunda, digo como era apreciada a sua companhia. Na terceira, falo sobre o que tinha a virtude de despertar nas outras pessoas. A segunda parte começa ali, e toda dama, a terceira, ali, tem tal virtude. Essa última parte divide-se em 3. Na primeira, digo que se produzia nas mulheres, isto é, no seu íntimo. Na segunda, digo que elas despertavam nos outros. Na terceira, digo que admiravelmente se produzia não só nas mulheres, mas em todas as pessoas, e não somente em sua presença, mas a sua lembrança. A segunda começa ali, a vista sua. A terceira, ali, e é nos seus atos. 27. Dias depois, comecei a pensar sobre o que dissera a respeito de minha amada, isto é, nos 2 sonetos precedentes. E, verificando que não dissera o que então se produzia em mim, pareceu-me haver falado imperfeitamente. Por isso propus-me dizer palavras nas quais dissesse como me parecia estar disposto à sua influência e como operava em mim a sua virtude. E, crendo não poder narrá-lo na brevidade de um soneto, comecei então uma canção, que começa, tão longamente me reteve amor e acostumou-me à sua tirania, que, se a princípio parecia rude, suave agora me habita o coração. Assim, quando me tira tanto as forças que os espíritos vejo me fugirem, então a minha frágil alma sinto tão doce, que o meu rosto empalidece. Pois amor tem em mim tanto poder que faz os meus suspiros me deixarem e saírem chamando a minha amada, para dar-me alento. Onde quer que eu a veja, tal sucede, e é coisa tão humil que não se crê. 28. Comodo sedeis sola civitas plena populo. Fada est quasi vidua domina gentium. Encontrava-me ainda no propósito de compor essa canção, e já tinha acabado de escrever a estância acima, quando o Senhor da Justiça chamou essa gentilíssima para gozar da glória sob a insígnia da bendita Rainha Virgem Maria, cujo nome mereceu grandíssima reverência nas palavras da Beata Beatriz. E, embora fosse apropriado tratar um pouco da sua partida dentre nós, não é minha intenção tratar disso aqui, por 3 razões. A primeira é que não é isso do presente propósito, se quisermos observar o proêmio que precede este livrinho. A segunda é que, posto que o fosse, minha língua ainda não seria suficiente para fazê-lo como conviria. A terceira é que, embora existissem uma e outra coisa, não me ficaria bem tratar disso, pois significaria louvar-me a mim mesmo, o que é inteiramente reprovável. Por isso, deixo tal assunto para outro glosador. Todavia, como o número 9 foi muitas vezes repetido nas palavras acima, parecendo não ser sem razão, e, como parece que tal número teve muita influência em sua partida, é conveniente dizer alguma coisa, pois que parece convir ao propósito. Por isso, falarei antes de como apareceu na sua partida e, depois, assinalarei algumas razões pelas quais esse número lhe foi tão favorável. 29. Segundo o costume da Arábia, a sua alma amabilíssima partiu na primeira hora do 9º dia do mês.
segundo o costume da Síria, partiu no 9º mês do ano, por isso que o primeiro mês é Ali, Tishirim, o qual, para nós, é outubro. E, segundo o nosso costume, partiu no ano de nossa indicção, isto é, dos Anni Domini em que o número perfeito se manifestara 9 vezes durante o centenário no qual ela foi posta neste mundo, e ela foi cristã do 13º. Poderia haver uma razão por que esse número lhe foi tão favorável, como seja fato que, segundo Ptolomeu, e a verdade cristã, são 9 os céus que se movem, e, segundo a comum opinião astrológica, os ditos céus exercem sua influência cá embaixo segundo a sua conjunção. Esse número lhe foi favorável para fazer compreender que, ao ser ela gerada, todos os 9 céus móveis se combinavam perfeitissimamente. Essa é uma das razões. Mas, pensando mais sutilmente, e segundo a verdade infalível, ela mesma foi esse número. Falo por semelhança, e assim o entendo. O número 3 é a raiz de 9, porque, sem nenhum outro, por si mesmo produz 9, como vemos manifestamente que 3 vezes 3 são 9. Se pois, 3 é por si mesmo o fator de 9, e o fator dos milagres é, por si mesmo, 3, isto é, Pai, Filho e Espírito Santo, os quais são 3 em 1. Essa mulher foi acompanhada por esse número 9 para fazer compreender que ela era um 9, isto é, um milagre, cuja raiz, isto é, a do milagre, é somente a miraculosa Trindade. Pessoa mais sutil talvez encontrasse ainda mais sutil razão. Essa é, porém, a que vejo e que mais me satisfaz. 30. Depois que ela partiu deste mundo, ficou toda a supradita cidade como que viúva despojada de toda a dignidade. Por isso, ainda vertendo lágrimas nessa desolada cidade, escrevi algo sobre sua condição aos príncipes da terra, tomando o começo do profeta Jeremias, que diz: Comodo sedet sola civitas. E digo isso para que outros não se admirem de que eu o tenha alegado acima, como introito da nova matéria que vem depois. E se alguém pretender repreender-me pelo fato de não escrever aqui as palavras que se seguem às que foram citadas, escuso-me, pois a minha intenção não foi, desde o começo, escrever outra coisa que não vernáculo. E, como seja fato que as palavras que se seguem àquelas citadas são todas latinas, ficaria fora de minha intenção escrevê-las. E sei que semelhante intenção teve o meu primeiro amigo a quem escrevo, isto é, que eu lhe escrevesse somente em vernáculo. 31. Depois que meus olhos choraram algum tempo, e estavam tão fatigados que não mais podiam desafogar a minha tristeza, pensei querer desafogá-la com algumas palavras dolorosas. Propus-me, então, escrever uma canção na qual, chorando, falasse dela, para quem tanta dor se transformar em destruidora da minha alma. E comecei uma canção, que começa, os olhos, lastimando o coração. E, para que essa canção pareça mais viúva ao finalizar, dividi-la-ei antes de escrevê-la, e tal critério manterei daqui por diante. Digo que essa desventurada canção tem 3 partes. A primeira é proêmio, na segunda, falo dela, na terceira, falo a canção piedosamente. A segunda parte começa ali, dirigiu-se Beatriz. A terceira, ali, piedosa canção minha. A primeira parte divide-se em 3. Na primeira, digo porque me disponho a falar. Na segunda, digo com quem quero falar. Na terceira, digo de quem quero falar. A segunda começa ali, e como me recordo. A terceira, ali, e dela falarei. Depois, quando digo, dirigia-se Beatriz, falo dela, e em torno disso faço 2 partes. Primeiro, digo a causa por que nos foi tirada. Depois, digo como outrem chora por causa da sua partida, e começa esta parte ali, da formosa pessoa. Essa parte divide-se em 3. Na primeira, digo quem não a chora. Na segunda, digo quem a chora. Na terceira, falo de minha condição. A segunda começa ali, mas tristeza e vontade. A terceira, ali, forte angústia. Depois, quando digo, piedosa canção minha, falo a essa canção, designando-lhe as mulheres a quem deve dirigir-se e dizendo-lhe que fique com elas. Os olhos, lastimando o coração, tanto apenas sofreram de chorar, que se deram, agora, por vencidos. Se quero, pois, desafogar a dor que a pouco e pouco me conduz à morte, devo falar soltando os meus lamentos, e, como me recordo que falei de minha amada, enquanto ela viveu, convosco, gentes damas, de bom grado, falar não quero a outrem senão a coração gentil de dama, e dela falarei chorando, pois que se foi para o céu subitamente deixando amor a padecer comigo. Dirigiu-se Beatriz para o alto céu, para o reino onde os anjos gozam paz, e assim, mulheres, vos abandonou. Não no arrebatou do gelo frio, nem o calor, como sucede a outras, mas a sua bondade e nada mais. Que da sua humildade a luz intensa atravessou os céus com tanta força que ao eterno Senhor fez maravilha tal que o doce desejo lhe veio de chamar tanta virtude, e fê-la ir habitar junto de si, pois viu que esta vida tormentosa não merecia coisa tão gentil. Da formosa pessoa despediu-se aquela alma gentil cheia de graça, e reside, gloriosa, em digno poiso. Quem não na chora, quando nisso pensa, tem coração de pedra e tão perverso que não recebe espírito benigno.
Não tem as almas vistam alto engenho que consigam, sequer, imaginá-la. Por isso, de chorar não tem desejo. Mas, tristeza e vontade de suspirar e de morrer de pranto, a própria alma privando de conforto, tem aquele que pensa, alguma vez, quem ela foi e por que foi levada. Forte angústia produzem-me os suspiros, quando a razão me traz à mente triste aquela que partiu meu coração. E, pensando na morte, muitas vezes dela me vem desejo tão suave, que se transmuda a cor do meu semblante. E, quando o meu delírio é muito intenso, tão profundo desgosto me domina que até desperto pela dor que sinto. E me transformo tanto que das gentes me afasto de vergonha. Depois, chorando, só, no meu lamento, chamo Beatriz e digo, estás tu morta? E, enquanto assim a chamo, me consolo. Chorar de dor e suspirar de angústia me abatem tanto quando estou sozinho, que se desgostaria quem me ouvisse. E qual tem sido a vida minha, após sua partida para o novo século, língua alguma dizê-lo poderia. Assim, senhoras, mesmo que eu quisesse, não vos diria bem o que ora sou. Tanto me faz penar a vida acerba, que me parece ouvir cada homem me dizer, eu te abandono, ao notar os meus lábios descorados. Mas, quanto sofro, minha amada o sabe, e, por isso, ainda espero a sua graça. Piedosa canção minha vai chorando, ao encontro das damas e donzelas, as quais tuas irmãs tinham por hábito levar da leite. E tu, agora, filha da tristeza, parte, desconsolada, a estar com elas. 32. Feita essa canção, veio procurar-me quem, segundo os graus da amizade, ser meu amigo imediatamente depois do primeiro, e que era consanguíneo tão próximo dessa gloriosa que ninguém o era tanto. E, a conversar comigo, rogou-me que escrevesse alguma coisa sobre uma mulher que morrera, e falava dissimuladamente, a fim de parecer que se referia a outra, que realmente morrera. Então, compreendo que falava somente dessa abençoada, disse-lhe que lhe faria o que me recomendava o seu pedido. Pensando, pois, nisso, propus-me fazer um soneto, no qual me lamentasse um pouco, e dá-lo a esse amigo, a fim de parecer que o fizera para ele. E disse então este soneto, que começa, vinde, vinde os suspiros meus ouvir. O qual tem duas partes. Na primeira, chamo os fiéis de amor, para que me escutem. Na segunda, trato de minha mísera condição. A segunda começa ali, se não partissem. Vinde, vinde os suspiros meus ouvir, ó corações gentis, penalizados. Se não partissem, tão desconsolados, à dor eu deveria sucumbir. Muito mais do que posso consentir, os meus olhos seriam obrigados a ficar de chorar tão fatigados que minha dor lograssem expandir. Ouvi-los e chamar constantemente minha gentil senhora, assim partida para o céu, que a virtude sua encerra, e desprezar, às vezes, esta vida em nome de minha alma descontente, por ela abandonada aqui na terra. 33. Depois de dizer esse soneto, considerando quem era aquele a quem eu tencionava dá-lo como se fosse feito para ele, percebi que era pobre e nu o serviço que prestaria à pessoa tão ligada àquela gloriosa. Por isso, antes de dar-lhe o soneto supra-escrito, escrevi duas estâncias de uma canção, uma realmente para ele, e a outra para mim, embora, a quem não observe sutilmente, pareçam ambas escritas para uma pessoa. Mas, quem as observe sutilmente, vê bem que falam pessoas diferentes, pois uma não lhe chama sua dama, e a outra, sim, como aparece manifestamente. Dei-lhe essa canção e o soneto, dizendo-lhe que os fizera só para ele. A canção começa, todas as vezes, e tem duas partes. Em uma, isto é, na primeira instância, lamenta-se esse meu querido amigo e íntimo dela. Na segunda, isto é, na outra instância que começa, e se recolhe, então, lamento-me eu. E, assim, é manifesto que nessa canção se lamentam duas pessoas, uma das quais se lamenta como irmão, a outra como servo. Todas as vezes pobre. Que me lembro que não verei jamais a mulher por quem vivo tão dolente, tanta dor acumula no meu peito a mente dolorosa, que chego a alma a dizer, por que não partes? Os tormentos que ainda sofrerás no mundo, que já tanto te desgosta, tornam-me pensativo e apavorado. Chamo, por isso, a morte, para ser-me repouso doce e suave, e digo, vem a mim. Com tanto amor que me torno invejoso dos que morrem. E se recolhe, então, nos meus suspiros, um sopro de piedade que vai chamando a morte sem cessar, para ela os meus desejos se dirigem, desde que minha dama foi colhida por sua crueldade. Pois o prazer de tanta formosura, da nossa vista desaparecendo, tornou-se grande espiritual beleza que pelo céu expande de amor um lume que saúda os anjos e o seu alto e sutil entendimento enche de admiração, de tão gentil. 34. Naquele dia em que se completava um ano que essa mulher se tornara cidadã da vida eterna, estava eu sentado em lugar no qual, lembrando-me dela, desenhava um anjo sobre umas tabuazinhas. E, enquanto desenhava, volvi os olhos e vi, perto de mim, uns homens aos quais devia prestar honras. Olhavam para o que eu fazia, e, segundo me disseram depois, já estavam ali algum tempo antes que eu os percebesse. Quando os vi, levantei-me, saudando-os, disse, outro esteve há pouco comigo, e por isso estava pensando.
Então, depois que partiram, voltei à minha obra, isto é, a desenhar figuras de anjos. E, fazendo-o, veio-me a ideia de fazer versos, como para aniversário, e dedicá-los àqueles que me haviam visitado. E disse, então, eis o soneto que começa, apareceu. O qual tem dois começos, razão por que o dividirei segundo um e segundo o outro. Digo que, segundo o primeiro, esse soneto tem três partes. Na primeira, digo que essa mulher já estava em minha memória. Na segunda, digo como amor agia sobre mim. Na terceira, falo dos efeitos de amor. A segunda começa ali, amor, que, a terceira, ali, saíam-me a gemer. Essa parte divide-se em duas. Na primeira, região autônoma, digo que todos os meus suspiros saíam falando. Na segunda, digo que alguns diziam certas palavras diferentes dos outros. A segunda começa ali, e os que. Desse mesmo modo se divide segundo o outro começo, salvo que, na primeira parte, digo quando essa mulher vier à minha memória, e isso não digo no outro. Primeiro, começo. Apareceu em minha mente, um dia, a gentil dama que, por seu valor, foi posta pelo Altíssimo Senhor na celeste morada de Maria. Segundo começo. Apareceu em minha mente, um dia, a gentil dama por quem chora amor, precisamente quando o seu valor vos induziu a ver o que eu fazia. Amor, que na memória pressentia, despertou no meu peito, com fervor. E, por sua ordem, cheio de amargor, cada suspiro, então, de mim partia. Saíam-me a gemer do coração, com voz que muitas vezes faz brotar dolente pranto no semblante triste, e os que saíam com maior pesar iam dizendo, Angélica razão. Faz hoje um ano, para o céu subiste. 35. Algum tempo depois, como estivesse em lugar no qual me recordava do tempo passado, fiquei muito pensativo e com pensamentos tão dolorosos que faziam transparecer o meu terrível desalento. Percebendo o meu cismar, ergui os olhos para ver se alguém me via. Então, vi uma mulher gentil, muito bela e jovem, que me observava de uma janela, com aspecto tão piedoso que toda a piedade parecia estar reunida nela. Por isso, como seja fato que os sofredores, quando veem que outros se apiedam deles, logo se põem a chorar, como se tivessem piedade de si mesmos, senti que meus olhos queriam chorar. Então, temendo mostrar minha triste vida, afastei-me dos olhos daquela gentil, e disse, então, comigo, não pode ser que, com essa piedosa mulher, não exista amor nobilíssimo. E me propus dizer um soneto, no qual lhe falasse e resumisse tudo o que foi narrado acima. E, como é bastante manifesto, não o dividirei. Viram meus olhos que expressão dolente tinhais em vossa angélica figura, ao notardes os modos e a postura que a dor me faz tomar frequentemente. E, ao ver que vos passavam pela mente as condições de minha vida obscura, comoveu-me a patética tremura de revelar o que minha alma sente. E me afastei de vós, depois, notando que as lágrimas corriam com fervor, por me haver vossa vista comovido. Eu disse então, comigo, entristecido, anima a essa mulher o mesmo amor que ora me faz andar assim chorando. 36. Sucedeu, depois, que onde quer que essa mulher me encontrasse, o seu rosto tomava uma expressão piedosa e uma cor pálida, quase como de amor. Por isso, muitas vezes me lembrei de minha nobilíssima dama, que sempre se mostrava com semelhante cor. E, como muitas vezes não pudesse chorar nem desafogar a minha tristeza, procurava ver essa mulher piedosa, que parecia tirar as lágrimas dos meus olhos com sua vista. Por isso, veio-me vontade de dizer também palavras dirigidas a ela, e disse este soneto, que começa, cor de amor. E é simples, sem dividi-lo, pela razão precedente. Cor de amor e piedade no semblante jamais mostrou, tão portentosamente, uma mulher, por ver frequentemente olhar gentil ou pranto torturante, como vos mesma, toda vez que diante de vos me verdes a expressão dolente. E assim, por vós, me vem tal cousa à mente que o coração receio se quebrante. Não posso ter nos olhos a ansiedade, que não vos queiram muitas vezes ver, pela vontade de chorar imensa. E tanto essa ânsia lhe fazeis crescer, que se consomem todos de vontade, e as lágrimas vos fogem à presença. 37. Cheguei a tal ponto por ver essa mulher, que meus olhos começaram a deleitar-se demasiado em vê-la. Por isso, muitas vezes me desgostei comigo mesmo, e me considerei exaspusilando-me. E, muitas vezes, censurei a vaidade dos meus olhos, e lhes disse em pensamento, ainda há pouco, costumáveis fazer chorar quem visse vossa dolorosa condição, e, agora, parece que quereis esquecê-lo por essa mulher que vos mira. Que não vos mira senão na medida em que lhe dói a perda da gloriosa mulher por quem costumáveis chorar. Mas, fazei o que quiserdes, que eu vou-la recordarei constantemente, olhos malditos, que jamais, senão depois da morte, deveríeis estancar vossas lágrimas. E, depois de haver assim falado comigo mesmo aos meus olhos, os suspiros me assaltaram, profundos e angustiosos. E, para que essa batalha íntima não ficasse conhecida somente pelo infeliz que a travava, propus-me fazer um soneto e exprimir essa horrível condição.
E disse este soneto, que começa, o amargurado pranto. E tem duas partes. Na primeira, falo com meus olhos, assim como falou o coração dentro de mim mesmo. Na segunda, removo algumas dúvidas, esclarecendo quem é que a se fala. E começa essa parte ali. E, assim dizendo, poderia bem receber mais divisões, mas seriam inúteis, pois está manifesto pela razão precedente. O amargurado pranto em que vivestes, olhos meus, por tão longa duração, induzia a chorar de compaixão outras pessoas, como o percebestes. E, agora, eu vos diria que o esquecestes, se fosse, por meu turno, tão felão que não viesse tirar-vos a razão, lembrando-vos aquela que perdestes. Vossa vaidade faz-me meditar, causando-me um receio muito forte do rosto de uma dama que vos mira. Por nenhuma razão, senão por morte, vós amada devieis olvidar e, assim dizendo, o coração suspira. 38. Tornei a ver aquela mulher em tão extraordinárias condições, que muitas vezes nela pensei como em pessoa que muito me agradava, e nela pensava assim, é mulher gentil, bela, jovem e sábia, aparecida, talvez por vontade de amor, para que a minha vida repouse. E, muitas vezes, pensava ainda mais amorosamente, e tanto que o coração consentia nisso, isto é, em pensar. E, depois de o haver consentido, tornava a pensar como que movido pela razão, e dizia comigo mesmo, Deus, que pensamento é esse, que de modo tão vil quer consolar-me e não me deixa nenhuma outra ideia? Depois, vinha outro pensamento, que me dizia, se ficaste tão atribulado, por que não evitas tanta amargura? Vês que isso é uma inspiração de amor, que põe diante de nós os desejos amorosos, e que provém de parte tão gentil como são os olhos da mulher que tão piedosa se mostrou. Então, tendo lutado comigo mesmo repetidas vezes, quis dizer ainda algumas palavras, e, como na batalha dos pensamentos, venciam aqueles que falavam dela, pareceu-me que convinha falar-lhe, e disse este soneto, que começa, pensamento gentil. E digo gentil porque se relacionava com mulher gentil, pois, quanto ao resto, era vilíssimo. Nesse soneto, faço duas partes de mim, segundo a divisão dos pensamentos. Chamo a uma parte coração, isto é, o apetite, chamo a outra alma, isto é, a razão, e digo como um fala com o outro. E que seja próprio chamar ao apetite coração e a razão alma, ser bastante manifesto àqueles a quem me apraz que isso seja esclarecido. É verdade que, no soneto precedente, coloco a parte do coração contra a dos olhos. Isso parece o contrário daquilo que digo no presente. Por isso, digo que, onde falo do coração, também entendo o apetite, pois o desejo de lembrar-me da minha gentilíssima dama era ainda maior do que o de ver essa mulher, embora já tivesse algum desejo disso, mas que me parecia fraco. Assim, transparece que o dito não é contrário ao outro. Esse soneto tem três partes. Na primeira, começo a dizer a essa mulher como o meu desejo se volve todo para ela. Na segunda, digo como a alma, isto é, a razão, fala com o coração, isto é, com o apetite. Na terceira, digo como ele lhe responde. A segunda parte começa ali, diz a alma. A terceira, ali, e ele responde. Pensamento gentil, que vos recorda, costuma me assaltar constantemente, e me fala de amor tão docemente que de bom grado o coração concorda. Diz a alma ao coração, quem vos acorda, para vir consolar a nossa mente? E será sua força tão potente que de outro pensamento em nós discorda? E ele responde, o alma cuidadosa, esse um novo espírito de amor, que me traz seu desejo ao sentimento, e sua vida e todo o seu valor provém dos olhos da mulher piedosa que se turba por nosso sofrimento. 39. Contra esse adversário da razão, levantou-se em mim um dia, quase na hora nona, uma forte imaginação. Pareceu-me ver a gloriosa Beatriz com a roupagem sanguínea com que apareceu pela primeira vez aos meus olhos, e me parecia jovem, da mesma idade na qual a vi primeiro. Então, comecei a pensar nela. E, recordando-me dela, segundo a ordem do tempo decorrido, meu coração começou a arrepender-se dolorosamente do desejo pelo qual se deixara possuir tão vilmente por uns dias, contra a constância da razão. E, expulsando esse malvado desejo, todos os meus pensamentos se voltaram para sua gentilíssima Beatriz. E digo que, daí por diante, comecei a pensar nela com o coração cheio de a vergonha que os suspiros tantas vezes manifestavam, pois todos como que diziam, ao sair, aquilo que no coração eu sentia, isto é, o nome daquela gentilíssima sede como partiu dentre nós. E, muitas vezes, sucedeu que tanta dor um pensamento tinha em si, que eu me esquecia dele e de mim mesmo. Com esse reacender-se dos suspiros, reacendeu-se o abrandado pranto, de tal maneira que meus olhos pareciam duas coisas que desejassem sempre chorar. E, muitas vezes, sucedia que, pela longa continuação do pranto, ao redor dele se fazia uma cor purpúrea, que só é aparecer quando se sofre algum martírio. Vê-se, pois, que foram merecidamente punidos por sua vaidade, e de tal forma que, daí por diante, não puderam mirar ninguém que os olhasse de forma a poder levá-los a semelhante tentação.
Por isso, desejando que esse malvado desejo e vã tentação parecessem destruídos, de modo que a nenhuma dúvida pudesse induzir as palavras rimadas que dissera antes, propus-me escrever um soneto em que resumisse a sentença daquela razão. E disse, então, pobre. Por força desse suspirar. E disse pobre porque me envergonhava de que os meus olhos tivessem assim devaneado. Este soneto eu não o divido, porque o seu conteúdo é bastante manifesto. Pobre. Por força desse suspirar que sai do coração com amargor, os olhos cedem e não têm valor de se volverem para alguém fitar. Parecem dois desejos de chorar e de fazer ver toda a sua dor, vertendo tantas lágrimas que amor o cerca de coroas de pesar. Esses suspiros, em que assim me agito, são no meu coração tão dolorosos que desfalece o próprio amor, que é forte. É que eles têm em si, os pesarosos, de minha amada o doce nome escrito, e muita coisa sobre a sua morte. 40. Depois dessa atribulação, sucedeu, naquele tempo em que muita gente ia ver a imagem bendita que Jesus Cristo nos deixou como exemplo da sua belíssima figura, a qual minha amada vê gloriosamente, que uns peregrinos passavam por uma rua quase no centro da cidade onde nasceu, e viveu, e morreu a gentilíssima mulher. Os peregrinos iam, segundo me pareceu, muito pensativos, de modo que eu, pensando neles, disse comigo mesmo, esses peregrinos me parecem vir de parte longínqua, e não creio que já tenham ouvido falar dessa mulher, nem que algo saibam a respeito. Antes, seus pensamentos são sobre coisas diversas das daqui, pois pensam, talvez, em seus amigos distantes, que não conhecemos. Depois, disse comigo mesmo, sei que, se fossem de cidade próxima, de algum modo se mostrariam perturbados, passando pelo meio da cidade dolente. Depois, disse comigo mesmo, se eu os pudesse entreter um pouco, fá-los ia chorar também, antes de saírem desta cidade, pois diria palavras que fariam chorar quem quer que as ouvisse. Por fim, quando desapareceram de minha vista, propus-me fazer um soneto, que começa, ó peregrinos que a cismar passais. E disse peregrino segundo a larga significação do vocábulo, pois peregrinos se podem entender de dois modos, largo e estreito. Largo, quando por peregrino se entende quem quer que esteja fora de sua pátria. De modo estreito não se entende por peregrino senão quem vai à casa de São Tiago, ou de lá regressa. É, porém, conveniente saber-se que de três maneiras se chamam, propriamente, as pessoas que andam ao serviço do Altíssimo. Chamam-se palmeiros quando vão a ultramar, aonde muitas vezes levam as palmas. Chamam-se peregrinos quando vão à casa de Galiza, pois a sepultura de São Tiago é mais distante de sua pátria do que a de qualquer outro apóstolo. Chamam-se romeiros quando vão a Roma, para onde iam esses aos quais chamo peregrinos. Esse soneto eu não o divido, pois é muito manifesta a sua razão. Ó peregrinos que a cismar passais, talvez por cousa que não está presente, provindes-vos de tão longínqua gente, como por vosso aspecto demonstrais, que sem nenhum lamento caminhais no centro da cidade descontente, como pessoas que completamente alheias fossem aos seus tristes ais. Se quisesseis parar, para o saber, o suspiroso coração me diz que sairíeis, certo, a soluçar. A cidade perdeu sua Beatriz, e o que a respeito possa alguém dizer tem a virtude de fazer chorar. 41. Mandaram, depois, duas mulheres gentis, a rogar-me que lhes mandasse essas minhas palavras rimadas. Então, pensando na sua nobreza, propus-me mandá-las e fazer coisa nova, que mandaria junto com outras, a fim de satisfazer os seus rogos mais honrosamente. E disse, pois, um soneto que narra o meu estado, e o enviei acompanhado do soneto precedente, e com outro que começa, vinde, vinde os suspiros meus ouvir. O soneto que fiz então, começa, além da esfera, e tem 5 partes. Na primeira, digo aonde vai meu pensamento, chamando pelo nome de um dos seus efeitos. Na segunda, digo porque ele vai para o alto, isto é, quem o faz ir assim. Na terceira, digo o que viu, isto é, uma mulher sendo honrada lá no alto. E chamo-lhe, então, espírito peregrino, porque espiritualmente vai para o alto e ali permanece, como peregrino fora de sua pátria. Na quarta, digo como ele a vê assim, isto é, em tal qualidade que não o posso entender, isso é, o meu pensamento sobe em tal grau até a qualidade dela, que o meu intelecto não o pode compreender, pois é fato que o nosso intelecto está para essas almas abençoadas assim como a débil vista para o sol, e assim diz o filósofo, no segundo da metafísica. Na quinta, digo que, embora não possa compreender aonde o pensamento me leva, isto é, a sua admirável qualidade, ao menos compreendo que todo esse pensar se refere à minha amada, porque frequentemente ouço o seu nome no meu pensamento. E, no fim dessa quinta parte, digo caras damas, para fazer entender que é a mulheres que falo. A segunda parte começa ali, uma virtude, a terceira, ali, quando chega, a quarta, ali, e tal a ver, a quinta, ali, mas, sei que fala. Poderia dividir-se ainda mais sutilmente, e mais sutilmente esclarecer-se,
Mas, pode passar-se além com essa divisão, e por isso não me preocupo com dividi-lo ainda. Além da esfera que mais longe gira, vai meu suspiro, cheio de fervor. Uma virtude, que, chorando, amor lhe comunica, para cima o tira. Ao chegar ao supremo céu que o inspira, vê uma dama que recebe honor e luz tanto que assombra, de esplendor, o peregrino espírito que a mira. E tal a vê que, quando no rediz, não entendo o que fala, tão sutil, ao triste coração que o faz falar. Mas, sei que fala da mulher gentil, cujo nome relembra de Beatriz, caras damas que estais a me escutar. 42. Feito esse soneto, apareceu-me admirável visão, na qual vi coisas que me fizeram propor-me não mais falar dessa abençoada, enquanto não pudesse mais dignamente ocupar-me com ela. E, para chegar a isso, esforço-me o quanto posso, e ela bem o sabe. De modo que, se aprouver aquele por quem todas as coisas vivem, que minha vida dure por alguns anos, espero dizer dela o que nunca se disse de nenhuma. E, depois, praza a quem é senhor da cortesia que minha alma possa ver a glória de sua dama, isto é, da abençoada Beatriz que gloriosamente contempla aquele que est per omnia saecula benedictus. Fim.